Muito bem, queremos conversar a respeito dos tipos de Jesus no Antigo Testamento. O que é isso? O que são tipos? Vamos ver que toda a história da humanidade, desde o Éden até os nossos dias, e tudo aquilo que está escrito para o futuro que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia já nos descortina ali no Apocalipse, nós vamos ver que há um plano de Deus, há um projeto de Deus. Vamos compreender que as histórias bíblicas são proféticas e as profecias são bíblicas, são históricas. Ou seja, quando você lê uma história na Bíblia, a história de Adão e Eva, a história de Abraão, de Moisés, de Daniel, não é simplesmente a história que você está recebendo, mas você está recebendo algo que é profético, algo que nos fala do futuro, algo que aconteceu, algo que acontecerá. Então vamos ver que Jesus Cristo, ele teve figuras, sombras, tipos na palavra de Deus, mostrando o que haveria de ser quando o Senhor viesse. No Antigo Testamento, encontramos tipos de Cristo nas histórias proféticas relatadas. Então, quando você abre as Escrituras, ou quando você lê para as crianças, os seus filhos, as histórias da Bíblia, atrás daquelas histórias, ou nas entrelinhas daquelas histórias, ou naqueles personagens, há algo que está ali oculto de uma maneira tão maravilhosa. Há ali pedras preciosas, pérolas tremendamente lindas, mostrando Jesus, mostrando o cumprimento profético em Jesus de todas as coisas. Tem pessoas que não creem que Jesus é o Messias, é o Cristo, mas é impossível que em apenas uma pessoa se cumpram mais de 300 profecias em Jesus Cristo. Profecias do Antigo Testamento que estavam ali embutidas nas histórias do povo de Israel. Vamos ver então um pouco a respeito disto. O que são tipos? Tipos são identificações em paralelo da vida de Cristo e de algum personagem do Antigo Testamento preanunciando sua vinda, ministério entre os homens, sua salvação oferecida, sua morte, sua ressurreição. E também a sua ascensão aos céus e o retorno do Senhor. Então vamos ver os tipos, vamos ver nas histórias da Bíblia identificações de homens de Deus no passado, da sua história. Eles estavam vivendo uma situação e aquela situação, dentro daquela situação, na onisciência de Deus, na sabedoria de Deus, dentro daquela situação, daquela história, havia um vislumbre do futuro. É como quando as crianças brincam de teatro de sombra. Eu me lembro que o nosso filho gostava muito de cavalos e ele tinha uma coleção do Playmobil, tinha aquela coleção de cavalos, dos bonequinhos, dos soldadinhos. E ele então pegava a lanterna e colocava os cavalinhos ali, ia projetando a lanterna e fazendo movimento para ser como se os cavalos estivessem andando. E era o teatro de sombras. Quem não conhece o teatro de sombras, fazendo com as mãos? Então, são as suas mãos, mas projeta na sombra a figura de um cavalo, de um pássaro, de uma pessoa conversando. E tem gente que é expert em teatro de sombras. Podemos dizer que o Antigo Testamento sejam projeções de sombras da realidade futura. No Antigo Testamento nós podemos ver as sombras, mas a realidade, a luz que incide sobre o verdadeiro, incidia sobre Jesus. E o que ele haveria de fazer, a sua morte na cruz, a sua vida, a sua vinda ao mundo, a sua encarnação, o seu ministério, aquilo que ele fez, abrindo os olhos aos cegos, curando, libertando, pregando aquelas mensagens tão maravilhosas de paz, de vida, de salvação, de perdão. Não só o ministério do Senhor, mas também a sua morte ali na cruz. A sua morte cruenta, terrível, o martírio que o Senhor sofreu, levando sobre si, esponjando as nossas dores, os nossos pecados, para nos trazer
salvação, para nos trazer a plenitude de Deus habitando em nossos corações, o Espírito Santo. Então, são essas identificações nas histórias a respeito de Jesus. Vamos ver então esses tipos. Na história do povo de Israel, encontramos vários tipos de Jesus. Não dá para apenas num programa nós mencionarmos todos os tipos. Quando você vai lendo a história de Jeremias, de Isaías, de Davi, de Salomão, as histórias registradas na palavra de Deus, você vai encontrando os tipos, você vai encontrando significados no futuro a respeito de Jesus. Por isso a Bíblia não é apenas um livro de histórias. Por isso a Bíblia não é apenas um livro que contém profecias ou o registro da história do povo de Israel. É muito mais do que isto. É Deus mostrando no passado, o presente e o futuro. É Deus mostrando todo o seu plano. Nós descobrimos que quando Deus criou o homem, já houve um plano pré-editado, um plano que foi totalmente cronometrado para a salvação do homem, para a sua redenção. Então, em toda a história nós vamos encontrar. Vamos ver um primeiro tipo de Jesus, que foi Abel. Abel ofereceu a Deus um sacrifício perfeito e veio sobre ele a inveja do irmão, que por isso o matou. Abel é um tipo de Jesus. Quando o Senhor deu a palavra para Adão e Eva, dizendo, olha, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás já procurou descobrir os descendentes da mulher que eram puros, que eram justos, que eram perfeitos, que ofereciam uma ameaça para a serpente. Abel era um homem justo. Abel era aquele coração de adorador, aquele coração que se dispunha para Deus, que amava o Senhor, Abel. Então ele foi logo colocado na mira de Satanás. Então nasceu no coração do irmão Caim uma inveja tão grande que ele pensou, eu tenho de eliminar meu irmão. Eu olho para ele e eu vejo as minhas falhas. Eu olho para ele e vejo como ele é bom, como ele é correto, eu vejo como ele é um adorador e vejo que eu sou rejeitado, eu vejo que eu não faço as coisas como deveriam ser. Na verdade, isto acontece conosco. Quando o Espírito Santo habita em nós, você chega num ambiente e você não fala nada, mas as pessoas mudam o seu jeito de ser no ambiente porque você está presente. Não porque você seja uma pessoa importante, mas porque a presença de Deus está em você. Eu me lembro que certa vez fomos convidados para o aniversário da esposa do prefeito da cidade. E o Paulo era o médico da cidade, então fomos convidados e fomos àquele aniversário. A casa estava cheia, tudo muito fino, muito bonito, o ambiente muito bem decorado e as pessoas muito bem vestidas. E eu cheguei com o Paulo e fomos cumprimentando as pessoas. E ali estavam as damas da sociedade, o pessoal da alta sociedade da cidade. E estavam ali fumando, bebendo, conversando e rindo. E quando eu cheguei, me sentei ali naquela sala junto com aquelas senhoras, e eu percebi que elas começaram a apagar o cigarro, a empurrar o copo de bebida, e eu percebi, puxa, eu estou atrapalhando a festa deles. Eles não estão à vontade com a minha presença. E ficamos só um pouquinho ali, só mesmo para marcar a nossa presença, e logo viemos embora. Mas a gente percebe exatamente isso. As pessoas, elas veem algo em nós que incomoda o jeito de ser deles. Abel, ele incomodava o irmão. O irmão queria tirá-lo da sua frente e, por inveja, ele o matou. Está escrito em Gênesis 4, de 4 a 5, o seguinte: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente
e descaiu-lhe o semblante. Em verso 8, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Bem, quando se fala em assassinatos hoje, nos nossos dias, crianças que nascem no meio violento já vão acostumando com a violência e tem meninos em favelas, aglomerados, que eles querem ser bandidos. Eles sonham com uma arma. Eles estão vendo a violência. Mas o que podemos pensar em uma família, a primeira família sobre a terra? Uma família, pai, a mãe, os irmãos, que tinham toda a terra à frente de si, podiam escolher onde queriam ficar, podiam escolher onde morar, podiam estar ali se alegrando, se regozijando, tudo era deles. Eram donos de todas as terras, eram donos de todas as coisas, plantavam, colhiam. E a Bíblia nos fala da inveja entre os dois irmãos. Caim teve inveja do seu irmão. Ele viu que ele não foi aceito por Deus e ele ficou com raiva porque Deus aceitou o seu irmão. Mas ele não foi procurar acertar com Deus. A Bíblia nos conta que Deus veio ao encontro dele e Deus disse: Caim, você está com a cara comprida, você está com a cara fechada, você está com ódio no seu rosto. Que negócio é esse, Caim? Que ódio é esse no seu rosto? Que ira é essa? Que raiva é essa? E Caim, ele não deu atenção para o que Deus disse. E Deus falou para ele: olha, Caim, se você fizer as coisas da maneira correta, você será aceito. Mas se você não quiser acertar, o pecado está aí na porta. Está aí do lado do seu coração. E vai ser muito ruim se você pecar. Deus avisou para Caim, mas a Bíblia nos diz que ele matou seu irmão. Ele matou. Não sabemos exatamente como, mas a Bíblia diz que ele se levantou contra o seu irmão. Chamou Caim ao campo, chamou Abel ao campo para estar a sós e de uma maneira traiçoeira o matou. Nós vamos ver aí que realmente é um tipo de Jesus. Em Hebreus 11:4 está escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por sua morte, depois de morto, ainda fala. Caim mata o seu irmão, sai da presença de Deus, e Caim leva uma vida de fugitivo. Abel, com a sua morte, ele prega, ele fala de pureza, ele fala de compromisso com Deus, ele fala de adoração através da sua vida. Nós vamos ver que Abel, então, é um tipo de Jesus, é um paralelo, há um paralelo entre Jesus e Abel. Vamos ver? Jesus Cristo também atraiu a inveja de seus irmãos, do povo judeu, e o condenaram à morte de cruz por causa da inveja dele, conforme o percebeu Pilatos. Pilatos era um romano, mas Pilatos já tinha tanta experiência nos relacionamentos, nas acusações, nas defesas, nas pessoas, que Pilatos percebeu que Jesus não tinha crime algum para ser morto. Pilatos fez o julgamento de Jesus, interrogou Jesus, perguntou para ele, deixou Jesus se defender, e Jesus não se defendeu. E Jesus ficou como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Pilatos fica muito impressionado e ele diz para os judeus: olha, eu não vejo neste homem crime algum digno de morte. Ele não fez nada. Ele abriu os olhos dos cegos, ele curou os leprosos, ele curou, libertou os endemoniados, ele curou os paralíticos. Que mal fez este homem? Por que vocês o acusam de morte? Que mal ele fez? Pilatos percebeu que Jesus estava sendo entregue pelo mesmo motivo que Caim matou Abel, por inveja. Por inveja, e uma inveja relacionada com a vida espiritual, uma inveja relacionada com Deus e a adoração. Em Mateus 27, de 17 e 18, está escrito: portanto,
Estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Barrabás percebeu a inveja dos judeus. Barrabás percebeu a inveja do sumo sacerdote, daquelas pessoas que não podiam dizer: eu não tenho pecado, como Jesus. Não podiam dizer aquilo que Jesus dizia a respeito de si mesmo: eu sou a verdade. Jesus foi condenado como blasfemo, como se tivesse blasfemado contra Deus, sendo que todas as suas palavras tiveram respaldo das Escrituras. Em todas as suas palavras, ele foi altamente respaldado pelas Escrituras do Antigo Testamento. Mas por inveja, Jesus foi entregue. Por inveja, os sacerdotes e o sumo sacerdote entregaram Jesus para ser morto na cruz. Então, Abel e Jesus formam este paralelo. E seguindo as histórias do Antigo Testamento, nós então chegamos na história de Abraão. Abraão também vai ser um tipo de Jesus. Na história de Abraão, vamos ter algo semelhante que aconteceu com Jesus, com Abraão. Vamos ver? Abraão intercedeu pelas pessoas que moravam em cidades ímpias, por Sodoma e Gomorra. Ele buscou a salvação dos pecadores de sua geração. Abraão, então, quando Deus vem se encontrar com ele, Abraão, ele clama ao Senhor. Ele diz: Senhor, matarás o justo com o ímpio? Abraão intercede a Deus pelo seu povo. No capítulo 18 de Gênesis, no versículo 23, está escrito: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Sabemos que Deus enviou seus anjos, 2 anjos e o próprio anjo do Senhor. Vieram os 3 até Abraão. Encontraram-se com ele ali debaixo do carvalho e o anjo do Senhor falou com Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E então o Senhor, mostrando exatamente esse relacionamento da terra com os céus, dos céus com a terra, não que Deus não soubesse o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, porque Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe